A paz do Senhor, meus amados, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, estamos começando mais um subsídio aqui no canal Boas Notícias. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e já agradeço a você pelo carinho de estar conosco, nos assistindo, acompanhando aqui mais um vídeo no canal. E neste subsídio nós já estamos na última lição do primeiro trimestre de 2024, a lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. O poder de Deus na missão da igreja, esse é o assunto desta lição que estaremos hoje comentando um pouquinho, fazendo subsídio, encerrando o trimestre que tratamos com o tema desse trimestre, desse período da escola dominical, o corpo de Cristo, exatamente falando da igreja, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Parabéns para você que esteve aí assiduamente participando da escola dominical na tua igreja, na tua congregação. Que Deus continue te dando graça. Para você que é professor, que tem sempre se dedicado e preparado a aula para os seus alunos, que a graça de Deus nunca te falte, certo? Então vamos para o nosso subsídio de hoje, para 31 de março de 2024, o poder de Deus na missão da igreja, e diz-nos assim o texto áureo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe, o texto bíblico que embasa esta lição, está em Atos, capítulo 13, versículos 1 até o 4, e nos diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Graças a Deus. Observe que na lista aqui destes obreiros, primeiro é listado Barnabé. Barnabé, aí Simeão, Lúcio, Manaém e por último Saulo. E quando Deus convoca, aqui no capítulo 2, o Espírito Santo diz: apartai-me o primeiro e o último. O primeiro e o último, a Barnabé e a Saulo, para a obra que tenho chamado. Que obra? A obra missionária. A lição vai falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. Então, a obra foi a obra missionária, principalmente entre os gentios. E estes missionários, pelo Espírito Santo, estes enviados, estes apóstolos, a palavra apóstolo é a mesma coisa que enviado. E hoje nós usamos a palavra missionário. A palavra missionário não tem na Bíblia, mas é essa a nomenclatura agora que se usa, é o termo que se usa para apóstolo nos dias atuais, certo? Muito bem, a doutrina bíblica do Espírito Santo nos mostra que o revestimento do poder do alto é imprescindível à missão da igreja, tanto no passado quanto no presente. E a palavra-chave desta lição é revestimento. Revestimento, ó. Estou vestido, camisa. Coloquei um terno por cima, revestido. Mais do que vestido, revestimento de poder. Tá? Eles já tinham recebido o poder no dia que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo, certo? Mas agora foi um revestimento de poder. Antes do revestimento, Jesus já tinha mandado 12 de 2 em 2 e 70 também de 2 em 2, e eles expulsaram demônios, curaram enfermos, já tinham recebido poder. Mas agora Jesus queria que eles tivessem não aquele poder limitado, mas muito mais, para fazer muito mais, pois o próprio Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu, certo? Muito bem, para isso precisa de um revestimento, está mais do que vestido. A introdução nos diz assim: nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode deixar de lado o revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra.
Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda e nem cumpre a sua vocação. O primeiro tópico é a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. O segundo tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. E o terceiro, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Então, no primeiro tópico, a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Bom, aqui o texto nos diz, tanto o evangelho quanto o livro de Atos, que foram escritos por Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. É uma necessidade que não pode ser opcional. Esse negócio de poder do alto, ser vestido de poder, não é muito necessário isso, não. Aqui diz que é imperiosa, não é opcional. Ser imperiosa é uma ordem. Ei, vocês recebereis poder e ficar em Jerusalém, etc e tal. Então, precisamos deste poder, a igreja precisa. A igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse poder. Então, tem uma importância muito grande. O enchimento do Espírito Santo, com ele ocorre uma experiência concreta na vida do crente. E observe, lendo a Bíblia, aí, o livro de Atos e outros textos, que o ser cheio do Espírito Santo, esse enchimento, acontece várias vezes. Não tem negócio de dizer foi cheio uma vez e ficou cheio permanentemente. Não existe isso, tá? Várias vezes precisa, você encontra na Bíblia, sendo cheio do Espírito Santo. É por isso que tem um versículo que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí está como se encher do Espírito Santo fosse algo inerente a mim e que eu, por mim mesmo, por mim próprio, conseguisse fazer isso. Porém, quando a gente dá uma analisadinha melhor lá no texto, em grego significa algo que vem como ação do Espírito Santo em parceria comigo. Como assim? Eu deixo e ele me enche. Então, o texto ficaria melhor assim: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há devassidão, mas deixai-vos estar. Vamos aqui usar o gerundismo aí. Mas deixai-vos estar sendo cheios do Espírito Santo constantemente. Deixai que o Espírito Santo constantemente vos encha do Espírito Santo. A gente deixa e ele enche. Não tem negócio de eu vou me encher e eu por mim só dizer eu vou me encher do Espírito Santo. Eu não tenho capacidade para isso. Porém, eu tenho que permitir que o Espírito Santo me encha. Essa é a ideia do texto. Isso pode acontecer várias vezes? Pode. Não foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Foram. Em Atos 4:31 diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas, de novo, não já foram cheios no dia de Pentecostes? Sim, mas novamente. Então, esse ser cheio do Espírito Santo pode acontecer várias vezes. A gente precisa sempre desse renovo e desse fortalecimento no Espírito do Senhor para fazer a obra de Deus. Então, como diz Atos 4:31, só repetindo aqui, tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está aí, novamente, um texto que vem enfatizar o poder de Deus na missão da igreja. Precisa, sim, de estar cheio do Espírito Santo para seguir fazendo a obra do Senhor. O segundo tópico nos fala sobre o Espírito Santo capacitando as testemunhas. A pessoa não pode pregar sem o Espírito Santo? Não pode. Não pode evangelizar sem ser? Pode. Pode, afinal de contas, o pessoal de outras religiões fazem isso. Mas a igreja não. Se é a igreja de Cristo, salva, perdoada, lavada no sangue de Jesus, a igreja precisa. Outras religiões não precisam porque não servem a Jesus, não tem esse negócio de Espírito Santo para eles. Mas no âmbito da igreja, no contexto da igreja, a igreja precisa do Espírito Santo. Está na palavra de Deus. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E ele disse, enviarei o Espírito Santo, Consolador, que vai estar convosco todos os dias. Vai estar aí, não vou deixar vocês órfãos. Então a igreja precisa desse poder do alto, desse revestimento, desta graça, desta orientação e desta capacitação, o poder de Deus para a gente fazer a missão que a igreja recebeu do Senhor, tá?
Então, o crescimento da igreja em Atos estava associado ao testemunho dado pelos crentes capacitados pelo Espírito Santo. O nosso terceiro tópico fala-nos que o Espírito Santo como fonte geradora de missões. E o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é que vocaciona. O pessoal estava orando, pedindo direcionamento. Meu Deus, o que é que tu quer que a gente faça? O que é que a gente precisa fazer? Qual é a tua vontade? O Senhor, separe a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ele já tinha uma chamada. Ele já sentiu, mas talvez estava precisando só de um toquezinho do Espírito Santo para confirmar. Os dois já estavam sentindo que precisavam fazer essa missão, tá? Já sentiam a chamada. E o Espírito Santo confirmou naquele dia. Eu já tenho os chamados, certo? Para a obra que eu os tenho chamado. E eles, então, resolveram fazer a primeira viagem missionária debaixo da graça de Deus e também da oração e bênção da igreja em Antioquia da Síria, certo? Bom, dentro da estratégia missionária, precisamos sempre fazer algumas perguntas. Quem é que a gente vai enviar? Aquele que Deus escolheu. Lá foi Deus que escolheu. Por que não mandou o Menahem, o Lúcio e os outros também, os outros que estavam lá com eles? Porque a escolha vem de Deus. Existe a missão, a obra missionária e também a evangelização. Os outros continuaram no ensino da palavra e na evangelização na sua cidade. Mas a obra missionária precisa sair do seu conforto, da sua zona de conforto. Fazer missões é sair de onde você está, tá? Muito bem. Quando enviar? Existe o tempo certo? Existe. Precisa de todo um preparo, de todo um cuidado, de um treinamento e tudo mais. Não se envia de qualquer forma, certo? Quem enviar, quando enviar e como enviar, certo? Tudo isso as agências missionárias e as igrejas o fazem e precisam fazer, tomar todo esse cuidado para não cometer alguns erros, como aconteceram no passado, de simplesmente a pessoa sentir uma chamada e foram enviados de qualquer forma. Quando o Daniel Berg e o Navigre vieram ao Brasil, movidos por aquele fragor missionário, da chamada missionária e tudo, ok, obedeceram. Mas depois que eles descobriram onde é que ficava o Pará, descobriram que era o Brasil, ninguém se ligou de fazer uma pesquisa direitinho, qual era o idioma do país, procurar uma aula de pelo menos uns 2 meses para aprender o basicão do português e tudo. Vieram aí aos trancos e barrancos, teriam talvez sofrido bem menos se tivesse tido um preparo mínimo para vir. Mas, como Deus estava com eles, deu tudo certo. Graças a Deus por isso. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Tem muita gente que chora, Senhor, me usa, eu quero ir para as nações, eu quero fazer obra missionária, e está fazendo o que para isso? Está aprendendo já um outro idioma? Está estudando? Está se preparando? Já leu a Bíblia toda quantas vezes? Já fizeste algum curso na área de missiologia? Então tem gente chorando e orando, meu Deus, me envia, e cadê o... Faça a sua parte, cada um deve fazer a ssua parte, certo? Há tempos atrás vi a história de uma jovem que ela queria muito fazer obra missionária. Queria porque queria, e ela pedia, meu Deus, me manda para a Itália, Senhor, e tudo. Ela ia atirando para tudo que era lado. Senhor, eu quero ir para o Japão, pregar a tua palavra, meu Deus, na China, Pai, preciso, tal. E aquela jovem vivia pedindo a Deus, e aí para o pastor da igreja para enviar e tudo. Simplesmente uma emoção, um desejo e tudo, mas não passava disso. E uma noite ela angustiada, chorando, meu Deus, por que nunca dá certo, fulano já foi, a outra jovem já foi, só não dá certo comigo, Senhor, eu queria ir para tanta nação aí. No dia seguinte, ela orou de madrugada, no dia seguinte, isso em São Paulo, saiu para comprar alguma coisa, de repente veio aquele insight espiritual, veio aquele toque do alto, e ela percebeu que ali em São Paulo tinha muito italiano no bairro, tinha muito japonês em outro bairro, em outra localidade tinha coreano, em outra localidade tinha chineses, em outro lugar tinha libaneses, e ela foi percebendo que muitas nações estavam em São Paulo. Então,
Aí ela criou uma estratégia de pregar para todo esse povo que já estavam aqui no Brasil. E com isso, ela pregou para italiano sem ir na Itália, pregou para coreano sem ir na Coreia, pregou para japonês sem ir no Japão, certo? Pregou para libanês sem ir no Líbano. E com isso ela foi evangelizando e ganhou algumas pessoas. E essas pessoas evangelizaram seus parentes quando voltavam lá no país para visitar, passar uma temporada, passar um mês ou tal, ou mesmo por telefone, certo? Então ela foi para as nações sem sair do Brasil. Deus pode usar de muitas formas, mas tudo isso só pode ser feito realmente com esse revestimento de poder. Em Lucas 24 e 49, Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ou com o poder. Ficai em Jerusalém até. Não saia de qualquer jeito. Tá? Se não fosse importante, Jesus não tinha dado essa ordem. Se não fosse importante o revestimento de poder, o receber uma capacitação espiritual, tá? Demorou apenas 10 dias, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e tal, encheu a todos e começaram naquele mesmo dia, com a pregação deles em outras línguas e a conclusão feita por Pedro, explicando o que aconteceu. Cerca de 3.000 pessoas se converteram, tá bom? Então, só para repetir, se não fosse importante, Jesus não tinha dito isso, ficai até que sejais revestidos de poder. Bom, a nossa verdade prática, o nosso textuário diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por que Jesus disse isso? Ser-me-eis testemunha. A palavra testemunha, aí no texto que está aqui para nós em português, lá no grego é Marte. Sabe o que é Marte? Alguém que morre por uma causa. Ser-me-eis mártires. Exatamente. Como Estevão foi mártir. Como Paulo também. E muitos outros que morreram pregando o Evangelho, anunciando Jesus, anunciando a salvação. Ser-me-eis mártires. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, por que a gente precisa desse poder de Deus? Por que precisamos? Primeiro, para a gente sair da nossa zona de conforto. Não ficar só na zona de conforto. Jesus disse: sejam minha testemunha em Jerusalém e amém. Mas não. Precisamos sair da zona de conforto, certo? E deixar o seu ambiente onde você é nascido, criado, convive, tem família, tem às vezes até algum patrimônio, para ir fazer obra missionária. Não é fácil cortar o cordão umbilical, não é fácil. Mas quando se recebe esse poder do Espírito Santo, ele muda a nossa mente, acontece o desapego com as coisas deste mundo e não fica difícil obedecer a ordem de Jesus. Então, precisa-se desse poder do alto para sair da zona de conforto. Segundo, para dar a vida, tá? Para dar a vida. Ser testemunha, como já falei, ser mártir, estar disposto a morrer e não negar Jesus, não abrir mão do Evangelho e de anunciar o Senhor. Sem esse poder, a pessoa se acovarda, foge da batalha, corre, deixa para lá e diz: vou viver minha vida. Esse negócio de ser missionário, esse negócio de anunciar o Evangelho, as pessoas cuspirem na gente, jogar pedra na gente, vou não. Eu tenho minha família, tenho minha casa e pronto, com minha congregação, onde eu congrego desde criança e tudo mais. Então aí você se acovarda. Precisa realmente receber poder para ser testemunha, ser mártir, dar a vida pela obra de Deus. E terceiro, precisa-se desse poder para ter a capacidade de perdoar. Capacidade de perdoar, onde é que entra isso nesse texto? Samaria. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos, e talvez eles pulassem por cima dessa região e largassem os samaritanos de mão. Então Jesus acrescentou bem aí, não acrescenta, Samaria. Seja testemunha lá com esse pessoal que há muitas décadas e séculos vocês têm uma rixa, não se unem. Tá? E Jesus deu exemplo um dia pregando para a samaritana lá no Poço de Jacó e depois para muita gente que veio a convite dela para ouvir Jesus também. Jesus deu exemplo, ele também pregou para a samaritana. Ele disse, então Jesus acrescentou, e Samaria,
Não faça acepção de pessoas. Não escolha pessoas para evangelizar. Todo perdido precisa de achar o caminho. Todo aquele que está em pecado precisa de perdão. Todo aquele que está em trevas precisa da luz. Quem tem isso? A igreja, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus, certo? E quarto, a gente precisa receber esse poder de Deus para não deixar ninguém sem o anúncio do evangelho, não deixar ninguém de fora. E até os confins da terra. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É para ninguém ficar de fora. Nação nenhuma, aldeia nenhuma, etnia nenhuma. Todos devem ser avisados, todos devem ser alcançados pela pregação do Evangelho, pela pregação da nova vida em Cristo Jesus. Ah, tá, e como é que tem que ser isso? Um grupo faz em Jerusalém, um grupo faz na Judéia? Não. A igreja tem que estar nos 4 lugares ao mesmo tempo. Tanto. Jesus não disse, olha, tudo bem, ele disse começar em Jerusalém, porque já estavam lá, já estavam em Jerusalém, então começa por aí. Mas ele não disse, olha, não é só depois que terminar de evangelizar Jerusalém que vocês vão para a Judéia. Quando terminar a Judéia, vocês vão para Samaria. Quando terminar a Samaria, vão para o confim da terra. Não. Jesus disse tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confim da terra. Nos 4 lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a igreja tem que estar nesses 4 lugares, com a ação evangelizadora. Tá? Com a obra missionária sendo feita. Ah, mas e recursos para estar em 4 lugares ao mesmo tempo? O Senhor é o dono da obra. É Ele quem sustenta a igreja, Ele quem mantém, Ele que abre a porta, certo? E Ele vai levantar sempre quem possa trazer recursos, captar recursos para que a obra seja feita. Se a obra é de Deus, Ele é o maior interessado que ela seja feita. E toda igreja que se envolve com a obra missionária, Deus estende a sua mão e abençoa também na área financeira para que essa igreja continue fazendo a obra missionária. Mas, mais do que dinheiro, a igreja precisa de poder, pois há muitas igrejas ricas pelo mundo, mas vazias do Espírito Santo. Onde falta o dinheiro e tendo o Espírito Santo, dá tudo certo. Onde tem muito dinheiro, mas não tem o Espírito Santo, nem sempre dá certo ou não dá certo. Para a igreja verdadeira, não. A igreja só faz as coisas na orientação, na dependência, na capacitação que vem pelo revestimento de poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Amém? Façamos a obra de Deus enquanto é tempo. Esse é o nosso tempo, é a nossa vez. A geração passada já se foi, a geração futura não chegou ainda. Nós só podemos fazer alguma coisa agora. Essa é a nossa vez e é o nosso tempo. Que ninguém chegue na presença de Deus no dia da prestação de contas com as mãos vazias. Que o Senhor Deus nos abençoe. Obrigado por ter chegado até aqui e ter assistido. Curta, compartilhe, comente aí, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? O algoritmo do YouTube vai indicar esse vídeo para outras pessoas que procuram sobre esse assunto, também pelo tanto de compartilhamento, de likes que a pessoa dá, entendeu? O joinha ou comentário. E se for comentário negativo? E se for um dislike? De qualquer forma, o vídeo será levado para outras pessoas. Tá certo? Então nos ajude aí no canal Boas Notícias e nos ajude em oração. Que Deus abençoe, uma ótima escola dominical para você. Parabéns mais uma vez para você que não faltou a nenhuma escola dominical neste trimestre que se encerra com esta lição. E se Deus quiser, estaremos juntos novamente com subsídios para a Escola Bíblica Dominical, lição de adultos, no próximo trimestre. Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.